amigos e irmãos, que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, diretamente aqui do ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus, aqui no Rio de Janeiro. E hoje o tema é um tema muito complicado, hoje o tema é um tema muito arrepilante, se podemos dizer assim, porque as pessoas não gostam, de repente, de falar nesse tema a qual eu vou falar neste vídeo. Há pessoas que têm tanto preconceito que quando ela ouve dizer sobre esse tema, ela vai lá e bate 3 vezes na madeira, porque ela sente medo. Tem pessoas que de repente, quando o assunto é esse, ela de repente não quer nem conversar sobre isso, porque ela tem um pavor e tem um medo. E qual é o tema, pastor? O tema é sobre morte. E na realidade não é um tema muito bacana, muito legal, mas nós devemos que entender que isso faz parte da vida humana. Isso faz parte de todo ser humano. Nós nascemos, nós vivemos, nós crescemos, nós amadurecemos e depois, quando envelhecemos, a morte ela vem. Ou, por que não dizer, muitas pessoas de repente passam pelo crivo da morte, mesmo ainda jovem, mesmo ainda criança, mesmo ainda um pré-adolescente, porque de repente acontece algo na vida da pessoa, uma doença, uma tragédia, um acidente, e ali várias pessoas são levadas pela morte. Então a morte ela é algo natural na vida do ser humano, e o crente ele leva esse algo natural a sério, né? E de grande importância para a salvação eterna. Para o ser humano, ele tem que levar esse tema como se fosse algo natural. Eu sei que para muitas pessoas é difícil levar como algo natural. Até porque quando o nosso Deus ele criou o ser humano, ele criou o ser humano não para o ser humano morrer, mas acontece que entrou o pecado. E a Bíblia Sagrada nos afirma, nos ensina que o salário do pecado é a morte. Mas o amor de Deus é o dom gratuito para a vida eterna. Então o tema hoje é morte. Se de repente você não sabe sobre a morte, ou você de repente nunca ouviu as pessoas pregar sobre morte, mas você tem um certo receio, um medo, é bom que você assista o vídeo e a mensagem que daqui a pouco eu vou trazer para todos vocês, porque é algo que você tem que aprender, né? Assim como é natural o nascimento, também é natural também a morte. Assim como é natural a pessoa de repente ela nascer e ela crescer e ela envelhecer, também a morte é algo natural. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir sobre isso, mas que você possa aprender que depois dessa vida humana existe uma vida celestial, uma vida eterna. Por isso que a Bíblia Sagrada ela fala que o Senhor vai transformar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível. Então que você possa de repente aprender com a Bíblia Sagrada. Meu amado irmão, presta bem atenção aqui no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31, Jesus ele falava muito por parábola, porque a parábola que Jesus fazia era uma comparação, e isso ajudava as pessoas a terem entendimento daquilo que ele estava falando. Jesus gostava muito de fazer o seu sermão, e no meio do sermão, Jesus falava por parábola, porque trazia um entendimento melhor para as pessoas daquela época. Então Jesus, numa pregação dele, ele chegou e falou assim, olha, existia um homem muito rico. Este homem era muito rico, ele tinha de tudo na sua vida, ele tinha bens materiais, ele tinha casa, ele comia bem, ele se vestia bem. E também existia também um mendigo por nome de Lázaro. Olha, Jesus está fazendo essa parábola para poder a pessoa entender o que ele estava falando nessa parábola. E nessa parábola também, nessa mensagem, eu vou falar algo diferente para que você possa entender. Ele vai dizer, existia um mendigo, e esse mendigo, ele vivia na porta do rico, esperando alguma coisa para ele se alimentar. Ele pegava algo do lixo, comia, porque ele era mendigo. De maneira que esse mendigo chamado Lázaro, ele tinha ferida, e os cães vinham lamber
as suas feridas. Presta bem atenção que Jesus fala primeiro do rico e depois ele vai falar do mendigo chamado Lázaro. Olha, o rico, ele tinha de tudo. Ele comia bem, ele tinha tudo na sua vida, ele não se importava com o reino do céu. O rico não se importava com a salvação eterna. O rico, ele tinha suas mansões, ele tinha os seus carros luxuosos, ele era, de repente, famoso, ele conhecia muita gente, né, de fama. Eu estou fazendo isso para que você possa entender a mensagem. O rico, ele tinha muitas fazendas, ele comprava o que ele queria, o carro mais caro, a casa mais cara, o avião, né? Ele comprava o iate, ele comprava tudo do bom e do melhor. Então, o Lázaro, o pobrezinho, o mendigo, ele não tinha absolutamente nada. Ele vivia na rua, ele vivia mendigando, esperando que alguém desse comida para ele, e ele não tinha ninguém por ele. Ele vivia debaixo do sol, debaixo da chuva, ele vivia sofrendo, porque ele era um mendigo, e ele vivia doente, ele não tinha como ir no hospital, ele não tinha ninguém para pagar para ele um plano de saúde bom, ele vivia à mercê na rua, de maneira que ele tinha as suas chagas, as suas enfermidades, e os cachorros, né, vinham lamber ele. Aí Jesus vai dizer, e morreu o rico, e o rico, ele foi sepultado. Presta bem atenção que eu falei sobre a riqueza deste homem da parábola que era rico. Imagine como foi o enterro deste homem. Imagine quanto foi o caixão que de repente pagaram para poder ele ser enterrado. Imagine qual é o cemitério que colocaram o rico. Talvez de repente o cemitério do rico é o cemitério que tem jardineiro, que tem as lápides, de repente com os nomes escritos a ouro. Enfim, era o melhor caixão, era o melhor cemitério. E na realidade, esse rico, quando foi sepultado, muitas pessoas também, de fama, de prestígio, foram dar o último adeus para este rico. Mas o mais interessante na palavra é que diz que vai morrer o rico e também vai morrer a Lázaro. Presta bem atenção que a morte, ela não escolhe cara, a morte, ela não escolhe idade, a morte, ela não escolhe se você é brasileiro ou se você é estrangeiro. A morte não quer saber se você, de repente, é um homem culto, uma pessoa iletrada, ou se você é um semi-analfabeto. Quando ela chega para fazer aquilo que ela sempre faz, levar a pessoa e ali na cova, no buraco, no 7 palmos, acaba a história da vida daquele ser humano. Presta bem atenção que o rico, ele foi de repente enterrado com toda a honra, com toda a polpa, com todo o luxo. De repente até as coroas de flores era enviada por outros amigos também ricaço, milionário. Porém, ele vai ser enterrado como também o pobre vai ser enterrado debaixo de 7 palmos, salvo aqueles que de repente vai ser colocado na gaveta. Mas acontece que colocar na gaveta ou cavar o buraco para botar o caixão dentro é a mesma coisa, é a morte. Levou aquela pessoa muito famosa, e você sabe muito bem que isso acontece na vida do ser humano desde que o mundo foi criado. Também morre o Lázaro, o pobrezinho, aquele que ficava pedindo esmola, aquele que ficava dependendo de alguém para dar comida para ele. Imagina como foi. Diz a Bíblia que quando Lázaro morre, na realidade quem vem buscar ele é os anjos do Senhor. Observa bem que existe uma diferença. Quando morre o rico, ele vai ser sepultado. E quando morre Lázaro, ele vai ser levado para o céu, né? Levado para o seio de Abraão pelos anjos. Eu queria que você entendesse, de repente esse pobre Lázaro, que os cães, os cachorros vinham lamber a chaga dele, ninguém foi no enterro dele. Talvez de repente foi enterrado como um indigente. Talvez de repente não teve uma cerimônia fúnebre, de repente boa. Ninguém lembrava dele. Ninguém
quis ir no enterro dele porque ele era pobre, porque também, além de ser pobre, ele era mendigo. Mas a morte veio tanto para o rico, como também para o pobrezinho Lázaro. Na realidade, aquele rico, ele morre e deixou a fortuna, de repente, para os filhos, para alguns herdeiros. Porém, Lázaro não tinha nada aqui nessa terra, mas com uma diferença. Quando Lázaro morre, os anjos vêm buscar ele e ele vai para o seio de Abraão. E o rico, com toda a riqueza que tinha aqui na terra, ele vai para o inferno. O mais interessante, que Jesus, fazendo essa parábola, essa comparação, ele vai falar acerca da vida terrena, depois ele vai aumentar o nível para a vida espiritual. Diz a Bíblia na parábola, Jesus falando, e de longe o rico, ele vê Lázaro no seio de Abraão. E ele vai dizer: pai Abraão, pede a Lázaro para molhar a ponta do seu dedo e vir aqui aonde eu estou e refrescar a minha língua, porque eu estou no lugar de tormento. Presta bem atenção que aqui na terra ele teve de tudo, menos comprometimento com a palavra de Deus. Aqui na terra ele foi reconhecido por muitas pessoas, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, mas lá no céu o seu nome não estava escrito no livro da vida. E isso, meu amado irmão, isso é muito sério para a minha vida e também para a sua vida. Diz a Bíblia que quando o rico ele pede o pai Abraão para que Lázaro, o mendigo, que agora está no seio de Abraão sendo consolado, para que Abraão permitisse que Lázaro molhasse a ponta do dedo e chegasse até ele e colocasse o dedo molhado, na sua língua, porque ele estava num lugar de tormento. Abraão vai dizer: você não sabe que existe entre eu e você, ou entre nós, um grande abismo, que de maneira que as pessoas que estão aqui não podem passar para aí, e as pessoas que estão aí não podem passar para cá. Observa bem, meu amado irmão, que está falando sobre o céu e também sobre o inferno. Na parábola está falando também sobre a salvação e também a perdição eterna. Que você possa estar atento à mensagem de hoje. Ela pode ser uma mensagem, de repente, de morte, ou que fala de morte, mas também dentro da parábola, tanto se fala de morte eterna, como se fala também de vida eterna. Observa bem que, de repente, ele vai dizer: pai Abraão, manda que Lázaro ou alguém daí vá até a minha casa, porque eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Ele estava no lugar sendo atormentado, ele estava no lugar que o fogo não apaga e o bicho também não morre. Ele estava no inferno, ele estava lá aonde os demônios estão. Então ele falou: manda alguém daí ir lá na minha casa, para que os meus irmãos não possam desobedecer a palavra e também não venham para cá. Então o pai Abraão disse assim: olha, ainda que fosse permitido que alguém saísse daqui e fosse até lá, eles também não acreditariam. Mas lá na terra eles têm Moisés e os profetas. Se eles não acreditar em Moisés e nos profetas, ainda que alguém pudesse sair daqui, também eles não acreditariam. Meu amado irmão, presta bem atenção, que você possa estar analisando esta mensagem, que você possa estar, de repente, absorvendo esta mensagem na sua mente, porque na realidade Deus, ele trouxe para nós salvação. Por isso que ele enviou o seu filho Jesus. E a morte, ela teve força sobre a vida do ser humano por causa do pecado de Adão e também de Eva. Na realidade, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, ele criou para que o ser humano viesse obedecer a sua palavra. Mas desde aquela época já existia um ser maligno chamado Satanás. E ele entrou no corpo de uma cobra e ali ele começou a palestrar com Eva, de maneira que Eva desobedece a palavra do Deus eterno. E você conhece bem a história, você sabe o que aconteceu com Eva
e também com Adão. Foram expulsos do jardim do Éden porque desobedeceram a lei de Deus. Meu amado irmão, presta bem atenção que você possa estar sendo edificado, abençoado por esta mensagem. O que eu venho trazer para você nesse dia é que existe esperança para a sua vida. Existe salvação eterna para a sua alma. Às vezes a pessoa pensa assim: mas acontece que depois que eu morrer, é só pegar no braço, na perna e jogar em qualquer buraco. A pessoa que fala isso é porque ela ainda não conhece a palavra de Deus. A pessoa que fala assim, ou que pensa assim, é porque ela não tem noção daquilo que ela está falando. Porque isso daqui é corpo físico, mas dentro desse corpo físico existe também um corpo espiritual. Quando você aceita Jesus Cristo e quando você procura respeitar os mandamentos de Deus, é que você vai entender a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, a morte do ímpio é muito triste. Por quê? Porque ele morreu na sua impureza, ele morreu no seu pecado. E para a pessoa que morre no pecado, a Bíblia fala que é lago de fogo e enxofre, é inferno. Infelizmente, a pessoa ela procura o mau caminho, mas o bom caminho está aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas um dia já estiveram nas trevas, mas acontece que ela ouviu falar sobre a luz e hoje ela está na luz, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas já estiveram na escuridão e encontraram a palavra de Deus, a sua mente, o seu raciocínio foi aberto e hoje, se ela partir desta terra, com certeza ela vai também estar no seio de Abraão, como um dia Lázaro esteve esperando o julgamento final. Eu sei que isso é uma parábola. No livro de Lucas, como nós falamos agora, 16, versículo 19 até o 31, é uma parábola. Mas por que Jesus falava muito por parábola? Para trazer na mente do ser humano um entendimento lógico. Nos dias de hoje, tem pessoas que lêem a Bíblia e não entendem também a palavra. Tem pessoas que também lêem a Bíblia e de repente não entendem acerca da salvação eterna. E naquele tempo também era assim. Jesus pregava nos seus sermões e dentro do sermão ele colocava algum tipo de parábola para que todos pudessem ter um entendimento lógico daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava ministrando. Então, se você de repente parou para ver este vídeo, então eu te digo que existe o caminho da perdição e também o caminho da salvação. Existe o céu e também existe o inferno. Existe a vida, mas também existe a morte. O único que venceu a morte se chama Jesus Cristo. Ele foi para a cruz do Calvário, ele morreu, mas diz a Bíblia que ao terceiro dia, domingo pela manhã, Jesus já tinha ressuscitado, ele venceu a morte. E o ser humano natural, o ser humano normal como somos nós, não conseguimos vencer a morte, mas temos a certeza que a vida eterna nos espera. Se você de repente quer, se você de repente almeja ter uma vida depois dessa vida que você vive, então que você possa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, que você possa entregar o seu caminho na mão do Senhor, confiar nele e tudo mais ele fará por você. Meu amado irmão, que você possa redobrar a cada dia o seu cuidado, a sua vida, que você possa se voltar para Cristo, para que ele possa se voltar para você. Que você possa entender que a morte física é algo natural do ser humano. Eu sei que o ser humano não aceita isso. Como já disse, o ser humano não foi criado para morrer, mas sim para viver. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Que você possa, a cada dia, buscar essa vida em abundância
que tanto Ele quer dar para mim e também para você. Que este vídeo possa ter esclarecido para você, né, que existe a salvação eterna, não somente para mim, mas também para todos quanto aceitar Jesus Cristo como Salvador. Olha, se de repente você está vendo este vídeo e um dia você caminhou nas trevas e depois você aprendeu ouvindo a palavra de Deus e hoje você tem luz na sua vida e você sabe, se você partir hoje, você vai, né, estar no seio de Abraão esperando o dia do julgamento final para você ver face a face o teu Deus, aquele que tem te ajudado na hora da dificuldade, na hora que você está sozinho, na hora que alguém de repente te desampara, ou na hora que a pessoa de repente se levanta contra você, você sabe a quem você vai recorrer. O mais interessante, que um homem chamado Paulo, ele era tinha tão convicção que ele ia para o céu, que ele falou, morrer para mim é Cristo, viver para mim é lucro, não vivo eu, mas Cristo, ele vive em mim. Isso é pessoas que têm convicção que se partir dessa terra, com certeza irá morrer e irá ter um corpo incorruptível e verá face a face do Deus eterno. Que você possa ser edificado por essa mensagem, você possa se inscrever no canal, você possa também ativar o sininho da notificação, você possa dar o seu like, que é muito importante para nós, e também você possa deixar nos comentários aquilo que eu acabei de falar com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a outra oportunidade, querendo o nosso Deus.